Pessoal, olha nós aqui outra vez. Vamos fechar esse assunto de política. Chega de tanta política, né? Então vamos ver como é que foi a reação do governo. Nesses dois primeiros blocos aí, a gente falou de como é que foram os movimentos, o que, que eles reivindicavam e tal, e como é que o governo reagiu então. Então, olho na tela aqui, vamos dar uma olhada como é que foi a reação do governo. Protesto pelo país 2013, reação do governo. Dia 21 de junho, um dia depois da mega manifestação em mais de 600 cidades, mais de 1.400.000 pessoas nas ruas. A presidenta Dilma cancela uma viagem que ela faria ao Japão, era uma viagem de uma semana, e faz um pronunciamento à nação, no qual ela afirma estar ouvindo a voz das ruas e promete providências. Vamos ver aqui no nosso próximo slide um resumo do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff. Olho aqui ainda no slide, vejam só, o que Dilma falou no pronunciamento. Isso aqui é um resumo, logicamente, que ela falou durante 10 minutos. Dilma prometeu conversar com os prefeitos e governadores para realizar um pacto de melhoria dos serviços públicos. Um pacto de melhoria dos serviços públicos. Pacto de melhoria dos serviços públicos. E a criação de um plano nacional de mobilidade urbana. Até porque o foco principal dos programas, dos protestos, era a questão do preço do transporte, né? Então, ela prometeu também destinar 100% do dinheiro dos royalties do petróleo à educação, que tinha entrado na pauta dos processos. Trazer médicos estrangeiros para ampliar o atendimento do SUS, o que acabou resultando no programa Mais Médicos, nós vamos falar aqui. E assim encontrar com os líderes das manifestações pacíficas. Os vândalos não, mas os líderes das manifestações pacíficas, ela disse que ia encontrar com eles. Ela disse ser favorável às reivindicações democráticas, reconheceu a necessidade de oxigenar o sistema político e prometeu uma ampla reforma que amplie o poder popular. Ela fez alguns esclarecimentos que não convenceram muito não. Ela esclareceu que o dinheiro para a Copa não veio do orçamento público federal. Veio só do BNDES, viu, galera? Que é um banco estatal. Então, que o dinheiro para a Copa não proveio do orçamento público federal, mas sim de financiamentos de empresas e governos que exploram os estádios, de forma que não prejudicaram setores prioritários como saúde e educação. Bom, isso aqui é uma meia-verdade. Na verdade, ela emprestou dinheiro a juros de compadre e para empreiteiros construir estádios, dinheiro esse que a gente não sabe se ele vai voltar para os cofres públicos ou não. E emprestou com juro negativo ainda, abaixo do preço praticado no mercado. Ela criticou os vandalismos, os atos de vandalismos e pediu respeito aos espectadores dos Jogos da Copa das Confederações que estavam ocorrendo naquela ocasião. E a tal da Dilma é sortudo. O Brasil ganhou a Copa das Confederações e isso ajudou também um pouco mais a acalmar o ânimo da galera. Ok? Então, voltando aqui em mim, vejam só. Esse pronunciamento da presidenta foi considerado tímido por muitos, mas ela foi uma das poucas políticas que teve coragem de botar a cara na televisão e ainda falar algumas coisas, porque os demais sumiram. O povo nas ruas, nas manifestações, gritava, cadê o Lula? Que era o mentor da Dilma, e Lula até sumiu para o exterior. Os políticos da oposição, os candidatos a presidente, Aécio Neves, Marina Silva, todo mundo enfiou o rabinho entre as pernas e se escondeu. Nenhum sindicalista, nenhum líder político ousou ir nas manifestações, até porque estava havendo hostilidade contra a presença desses caras por lá. E a dona Dilma, então, ela, depois dessa sua manifestação, ela prometeu 5 pactos que nós vamos olhar aqui, esses 5 pactos um por um, e ver o que está acontecendo com eles até o momento, tá ok? Ela disse que ela ia fazer ações em 5 áreas para atender a voz das ruas que ela estava ouvindo. Então, olho na tela aqui para a gente ver quais que são os 5 pactos da presidenta. Bom, o primeiro desses pactos que ela propôs, os 5 pactos propostos pela presidenta, foi a melhoria do transporte público. Um dos pactos é melhorar o transporte público. Bom, ela prometeu investimento em corredores de ônibus, corredores exclusivos para ônibus, o que vem acontecendo já em algumas cidades, a construção de VLTs, veículo leve sobre trilho, ou metrô de superfície. Aqui em Brasília, por exemplo, daqui era para ter sido construído a partir de 2009 e ficar pronto para a Copa. Não vai ficar pronto, nem começou. E também ampliar metrô. Agora mesmo, na semana passada, a presidenta Dilma liberou 5 bilhões para o estado do Paraná começar a construção do metrô de Curitiba. Ok?
ela prometeu a criação de um Conselho Nacional do Transporte Público, onde usuários e a sociedade civil participassem. Inclusive, ela recebeu membros do Movimento Passe Livre e falou que um representante do Movimento Passe Livre seria bem-vindo nesse Conselho Nacional de Transporte Público. Ela prometeu e cumpriu, inclusive, reduziu o custo do PIS e COFINS, que são contribuições para a Previdência, para o setor de transporte público. Reduziu o PIS e o COFINS das empresas de transporte para que essas empresas pudessem reduzir o preço das passagens aos níveis anteriores aos protestos. E diz que vai mudar a matriz de transportes do país. Ela quer uma matriz de transporte voltada para os trilhos, tá ok? Voltada para trilhos. Metrô, VLT e mesmo no transporte de cargas, aumentando a construção de ferrovias pelo país e coisas do gênero. Possivelmente, nós vamos ter, inclusive, em breve, o transporte sobre trilhos de pessoas entre Lusiânia e Brasília. Já foi assinado um acordo entre os governadores aqui do DF de Goiás e o governo federal vai apoiar a construção de um transporte de trilhos ligando o entorno de Brasília, que é uma região complicada. Então, em outubro agora de 2013, semana passada, nós estamos em outubro de 2013, nessa gravação, a presidenta Dilma libera 13,5 bilhões de reais para saneamento básico e pavimentação. Tá ok? Então, bom, olha aqui, esse foi o primeiro pacto da presidenta. E ela já está liberando dinheiro para pavimentar ruas e tal, para melhorar as condições de transporte. Que nós temos cidades grandes aqui no país onde o transporte coletivo ainda roda em estrada de terra, pessoal. Isso é um absurdo, tá ok? E melhorar também saneamento, que era uma das coisas que ela pediu. 13 bilhões e meio. Ela tinha prometido 17, mas disse que a coisa está meio feia, tem que cortar o gasto público, aí anunciou 13,5 bi, tá bom? O segundo pacto que ela propôs, olho na tela. Dos 5 pactos, o primeiro foi transporte, o segundo foi uma reforma política e também o combate à corrupção. Essa aqui, por enquanto, não está saindo nada do papel. Ó. Vamos lá. Reforma política e combate à corrupção. A dona Dilma propôs a realização de um plebiscito para que uma Assembleia Constituinte exclusiva para isso seja criada. Ok? Olha aqui em mim de novo. Por favor, aqui em mim. Bom, essa proposta da Dilma era uma proposta o seguinte, de eleger um grupo de constituintes que fariam apenas a reforma política do país. Essas pessoas que seriam eleitas para fazer essa reforma política, elas não ocupariam cargo nem de senador, nem de deputado, perdão, nem de senador e nem de deputado, elas não teriam mandatos posteriormente. Então, seriam pessoas isentas. Acontece que a maioria dos juristas diz que é inconstitucional. Você não pode convocar uma Constituição para tratar só de política. A Constituição só pode ser convocada para tratar de todos os assuntos do país, e não de um específico. Então, não decolou. Olhe na tela de novo. Implementação urgente da Lei de Acesso à Informação, e isso está em curso. A Lei de Acesso à Informação, ela foi criada no ano passado, todo órgão público é obrigado a ter um SIC, SIC, Sistema de Informação ao Consumidor. Assim como as empresas privadas têm o SAC, Sistema de Atendimento ao Consumidor, aliás, SIC é Sistema de Informação ao Contribuinte, não ao consumidor não, perdão pessoal. Sistema de Informação ao Contribuinte. E, dessa maneira, eu mesmo já utilizei esse sistema aqui, tá ok? Eu escrevi para o DENIT e tal, para tirar uma dúvida com o DENIT, foi muito bem respondido. E ela prometeu transformar a corrupção dolosa em crime. Bom, olha aqui de novo. Essa era uma reivindicação, de fato, dos movimentos. Transformar a corrupção em crime doloso e aumentar as penas, portanto, para os corruptos. A corrupção no país, nós sabemos que é um mal que vem desde o descobrimento do país. Quando Cabral descobriu o Brasil, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele já pede o rei para cancelar processos contra o genro dele, arrumar um emprego melhor para o genro dele e tal. Começou a maracutaia lá na carta de Caminha. E de lá para cá, nós fomos fazendo pós-graduação e doutorado nesse tema. Então, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna a corrupção um crime doloso, mas o projeto foi para o Senado alterou o projeto.
E com isso o projeto teve que voltar para a Câmara. E está parado lá na Câmara, ok? E por enquanto está parado lá na Câmara. E não deu prosseguimento, mas tudo leva a crer que esse projeto vai sair sim e a presidenta Dilma diz que vai sancionar, tá bom? Vamos, então, ao terceiro pacto. Saúde. Então, nós falamos de transporte, primeiro pacto. O segundo, reforma política e combate à corrupção. Terceiro, saúde. Olho aqui na tela. Bom, na área de saúde, a Dilma prometeu a aceleração dos investimentos já contratados para a construção de UPAs, unidades de pronto atendimentos, ok? E unidades básicas de saúde. UPAs e unidades básicas de saúde são para procedimentos pouco complexos, pessoal. E também construir mais hospitais. Ela aumentou a liberação de recursos para a área de saúde depois dos protestos bastante e dizendo ao governo que em breve nós vamos ter uma quantidade de vagas disponíveis maior. Outra coisa, ela prometeu a ampliação do sistema, que é do sistema de saúde, que troca dívidas de hospitais filantrópicos por mais atendimentos, renegociação em curso. Na semana passada, ela mandou a Caixa Econômica Federal abrir uma linha de crédito para que as Santas Casas de Misericórdias e outros hospitais filantrópicos renegociem suas dívidas em até 10 anos com essa linha de crédito da Caixa Econômica Federal, mas em troca disso eles vão ter que melhorar, vão ter que aumentar a quantidade de atendimentos, os hospitais filantrópicos vão ter que aumentar os atendimentos e também eles vão monitorar a qualidade desse atendimento. É o contraponto que os hospitais filantrópicos vão ter que dar em troca da renegociação das dívidas. E ela prometeu incentivo para os médicos irem trabalhar nas regiões mais pobres e remotas. Uma bolsa de R$10.000 para médicos que quisessem ir trabalhar nas regiões mais pobres, nas periferias das grandes cidades e nos municípios do interior, que muitos médicos hoje no Brasil não querem ir. Bom, caso os médicos brasileiros não aceitassem, ela chamaria médicos do exterior. E como, segundo o governo, está havendo falta de médicos no país, o governo, então, convocou médicos estrangeiros. Ela prometeu a contratação de médicos estrangeiros, está em curso, é o programa Mais Médico. Nós vamos tratar desse assunto aqui, programa Mais Médico, dentro do tópico saúde, ok? A princípio, nós só vamos citar. Então, na área de saúde, ela já está se movimentando um pouco, mas, por enquanto, os resultados ainda são poucos, até porque não é um setor que você consegue alterar da noite por dia. Olha aqui em mim, por favor. Então, nessa área de saúde, você não consegue transformar um sistema gigantesco como esse da noite para o dia. Mas o programa Mais Médico, apesar da oposição estar andando, as dívidas das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos estão sendo negociadas com essa abertura de linha de crédito da Caixa, em troca de mais atendimentos, e foi liberado recurso para a construção de UPAs e UBS e hospitais e tal, já deu algum resultadozinho, tá vendo? Quando a gente entende que política é séria demais para ficar só na mão dos políticos, as coisas podem andar. Vamos para frente, então. Vamos ver o quarto pacto. O quarto pacto é voltado para a área de educação. Então, aqui na nossa tela nós temos, a presidenta prometeu 100% dos royalties do petróleo e 50% do lucro do pré-sal para a educação. Bom, o Congresso rejeitou a proposta da presidenta. Eles aceitaram que 75% dos royalties, que é uma participação nos lucros que as empresas têm que pagar para o governo, 75% dos royalties irão para a educação e 25% para a área de saúde. E, com relação ao lucro do pré-sal, que o governo vai ter, existe um fundo social do pré-sal, nós vamos estudar aqui, quando a gente for falar da parte de energia, eu vou falar de energia e petróleo, vou falar do pré-sal e vou falar do fundo social do pré-sal, que é um fundo para onde irá o dinheiro que o governo vai lucrar com a retirada de petróleo do pré-sal. Ainda não foi votado se realmente o Congresso vai aceitar que 50% dessa grana vá para a educação. Mas no caso dos royalties já foi votado na Câmara e no Senado e a Dilma já sancionou. 75%, olha aqui em mim, 75%, galera, ok? Da grana dos royalties, ok? Que é essa participação dos lucros que as empresas têm que pagar, vai para a educação, 25% para a saúde. E o pré-sal, quando ele começar a produzir, vai ser lá para 2020, por aí, nós vamos ter petróleo do pré-sal para valer, a presidenta quer que 50% da grana também seja aplicada em educação, ok?
vamos ao quinto e último pacto que ela prometeu, que é a questão da responsabilidade fiscal. Olho na tela. Responsabilidade fiscal. Bom, ela prometeu manter as medidas de estabilidade econômica do país. A inflação estava escapando durante os primeiros meses do ano. No acumulado de 12 meses, a inflação estava estourando o teto da meta. A nossa meta ela é de 4,5%, mas pode ter 2 para mais ou 2 para menos. Então, o teto da inflação é 6,5%. Durante vários meses, se você considerar só acumulado dos 12 meses, no começo do ano, essa meta de inflação estava estourada. E o povo estava com medo da inflação voltar. A oposição, inclusive, já estava fazendo terrorismo. A inflação está voltando, não sei o quê, parará. Bom, e ela, então, disse que ia manter as metas das medidas de estabilidade econômica. E ia fazer o controle da inflação para que o Brasil continue protegido da crise mundial, crise essa que é a que está acontecendo lá na Europa. Ok? A crise dos PIGs, que nós vamos estudar aqui também. Os juros foram aumentados e a inflação vem caindo. O problema é que quando o juro sobe, o crescimento desce. Funcionou, pessoal, ok? O juro estava em 7,25, subiu para 9,5%. De 7,25% foi para 9,5% a taxa básica Selic, e com isso a inflação, de fato, está caindo. Nós vamos fechar abaixo da meta esse ano, de 2013. Devemos fechar num 5,5%, ainda não é bom, porque a meta é 4,5%, mas nós devemos fechar entre 5,5% e 6%, o que ainda é alto. Já tem 3 anos que o governo não consegue fechar dentro dessa meta, os 3 anos de Dilma, 3 anos sem fechar na meta. Mas dentro da margem de segurança nós ainda estamos, ok? No primeiro ano dela fechou em 6,50, no segundo 5,84 e esse ano deve fechar em 5,5. Ano que vem, dizendo o Banco Central que vai voltar para 4,5, ok? Vai voltar para 4,5. Bom, então, vejam só. A presidenta Dilma, ela andou cometendo algumas barbeiragens políticas durante esse processo de condução, durante esse processo aí de condução da crise política. É normal, é natural, foi um movimento gigantesco, pegou o governo totalmente desprevenido. O governo nunca esperava que depois de 20 anos o gigante adormecido ia acordar, a gente ia sair do nosso berço esplêndido e ia para a rua. Então o governo teve que arrumar soluções a toque de caixa. Assim, puf, precisamos melhorar, vamos atuar. E andaram pisando na bola, ok? Vamos dar uma olhada aqui na tela, aqui no nosso slide, para a gente ver as principais barbeiragens políticas que a dona Dilma cometeu. Ó. A primeira coisa foi a tal da ideia da Constituinte. Ó. A ideia de uma Constituinte exclusiva, ela acabou sendo logo descartada, porque foi considerada inconstitucional pela maioria dos juristas do país. E aí, veja bem, com a ideia da Constituinte descartada, ok? Não saiu, a base governista e até mesmo a oposição falaram que o ideal era fazer um plebiscito, aliás, o governo, disse que era preciso fazer um plebiscito para perguntar para o povo se queria ou não essa Constituição. Então, o plebiscito, apesar de o governo insistir na ideia, não seria realizado a tempo hábil para valer para as eleições de 2014. Porque lei eleitoral, pessoal, ela tem que ser aprovada 1 ano antes das eleições. Como a gente já estava em junho e o plebiscito tinha que acontecer da reforma política e a reforma tinha que ficar pronta até outubro de 2014, para poder de 2013 para valer para 2014, não dava tempo. Desistiram do plebiscito. Aí um referendo poderia ser a saída. O Congresso entraria num acordo, faria uma reforma política e o povo referendava. O referendo é quando a lei está pronta já e o povo diz se aceita ou não. Então, mas mesmo assim, também não foi realizado. Não saiu, olho aqui em mim, então não saiu Constituição, não saiu plebiscito, não saiu referendo. Até porque não dava tempo mesmo. De junho a outubro, não teria como ter uma ampla discussão, discutir voto em lista fechada, voto em lista aberta, se o voto ia ser distrital, se ia ser distrital misto, se ia ser distritão, o financiamento público de campanha, se ia poder acontecer ou não, o troca-troca de partido, as coligações, tudo isso teria que ser discutido, e não só entre o Congresso. A sociedade teria que participar. Como é que você discute isso de junho a outubro? Para estar pronto e já valer para as eleições do ano que vem. Então, foi realmente uma barbeiragem danada. Nem Constituição, nem plebiscito, nem referendo. Agora, semana passada, os políticos aprovaram uma mini-reforma aí. Mini mesmo. Que é uma mini-reforma que proibiu pichar muro, pregar cartaz em parede, não sei o quê, uma coisa ridícula. Podia ter deixado do jeito que estava, porque perdeu o nosso tempo. Tá, ok?
Então, olho na tela aqui, vamos ver mais algumas barberagens. Bem, outra barberagem diz respeito ao programa Mais Médico. Para a contratação de médicos estrangeiros, o programa Mais Médico para a contratação de médicos estrangeiros tem enfrentado fortíssima oposição do corporativismo da classe médica brasileira, mas está sendo implementado assim mesmo, tá ok? Olhe em mim aqui, por favor. Bem, esse programa Mais Médico é polêmico, como eu disse, nós vamos discutir dentro do tópico saúde, mas a presidenta barberou pelo seguinte, ela não consultou as entidades médicas, sindicato, Conselho Federal de Medicina, nada e tal. Não conversou com as universidades e tal. Aí resolveu trazer médicos para cá. Decidiu, por exemplo, que os médicos estrangeiros que virão não terão que fazer o teste revalida, que todo médico estrangeiro tem que fazer para poder trabalhar no país. Para um médico trabalhar no país, quem tem que dar autorização é o Conselho Federal de Medicina. O governo, então, passou a querer fazer isso e acabou conseguindo, através de uma mudança na legislação. Hoje é o Ministério da Saúde que autoriza os médicos estrangeiros a trabalhar aqui. Os médicos acusaram o governo de usurpar as funções do Conselho. E ainda, o governo inventou que os cursos de medicina teriam que ter 2 anos a mais e que os estudantes seriam obrigados a prestar serviço para o SUS ao final da formação, teriam que ter residência, e fizeram isso sem discutir com a classe médica e tal. Acabou voltando atrás, ok? Do aumento do período de formação do médico e desse serviço obrigatório. Então, o programa sofreu ajustes, mas hoje, pelo menos, uma vitória o governo teve. Como o Conselho Federal de Medicina não estava querendo liberar a autorização para os médicos, hoje essa atribuição foi repassada ao Ministério da Saúde e o programa, enfim, está começando a sair do papel agora. Bom, olho na tela novamente, vejamos. As licitações para o setor de transporte continuam empacadas. O governo prometeu que ia licitar rodovias do país para serem duplicadas, melhoradas e tal e tudo mais. E o governo fez o primeiro leilão agora em setembro, no mês passado. Ofereceu 2 rodovias, a BR-050, que é a que liga Goiás a Minas Gerais, e essa acabou recebendo 8 propostas, essa com sucesso o leilão. Começou em setembro, a BR-050 de Goiás até Minas, 8 empresas se inscreveram e a concessão foi feita. Mas não houve nenhum interessado na concessão da BR-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. Essa rodovia é importante para o escoamento de minério de ferro, é importante para o escoamento de papel e celulose, é importante e tal para uma série de coisas. Então, diante do fracasso de oferecer 2 rodovias simultaneamente, uma delas não tem interessado, não apareceu nenhuma empresa interessada, o governo decidiu oferecer um trecho por vez, depois dessa derrapada. E agora não vai ter mais leilão de 2 de uma vez. Quando tiver, vai ser de uma só. Ok? Enfim. Bom, pessoal, estamos encerrando praticamente esse assunto, ok? Vamos ver aqui algumas vitórias advindas dos protestos políticos. O que os protestos conseguiram? Nós vimos, então, na primeira parte, as reivindicações e tal, vimos como é que o governo reagiu, e agora vamos fazer o fecho aqui da nossa aula, falando de algumas vitórias advindas dos protestos. Olho na tela, por favor. Então, redução das passagens do transporte coletivo em várias cidades foram conseguidas, tá ok? Em São Paulo, os 20 centavos de aumento foram retiradas. Derrota da PEC 37, que retirava o poder do Ministério Público, por unanimidade. Os deputados que antes estavam dispostos a aprovar, por unanimidade, derrotaram a PEC 37, o Ministério Público vai poder continuar a investigar. A PEC 33, que dava o poder dos congressistas, os deputados e senadores, revisar as decisões do STF, foi retirada da pauta, até porque era um despropósito mesmo. O projeto Cura Gay, do deputado João Campos, lembrei o nome do deputado, que eu tinha esquecido, João Campos, de lá de Goiás, também foi retirado da pauta. Os psicólogos vão continuar não podendo oferecer a pacientes tratamento para cura gay, até porque, segundo a medicina, ser gay não é doença, ok? É uma orientação sexual. Então, foi retirado da pauta. Bem, houve a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado do projeto que torna a corrupção dolosa um crime hediondo, ok? Só que, como houve mudança no Senado, esse projeto voltou para a Câmara. E a Câmara, então, tem que votar novamente para poder ir para a sanção da presidenta Dilma. Mas é praticamente líquido e certo que a corrupção vai virar mesmo crime hediondo.
foi votado um outro projeto que também aumentou a punição para empresas corruptoras, empresas, empreiteiras e tal, que corrompem servidores públicos, vão ter que pagar multas altíssimas e tal. Essa parte de aumentar a pena para empresas corruptoras já foi aprovada. Bom, a implementação do programa Mais Médicos, apesar do protesto da classe médica, também está sendo feita. Vários médicos estão chegando de vários locais do mundo, principalmente de Cuba. Essa é outra crítica dos médicos ao programa. Nós vamos ver dentro do tópico de saúde. E então, apesar dos protestos, o programa está começando a andar sim, e vários médicos já foram para as regiões de periferia e regiões longínquas. Foi aprovado o fim do voto secreto para todos os casos de votação, mas o Senado resiste, ainda pode haver mudança. Foi aprovado na Câmara o fim do voto secreto para todos os casos de votação, mas o Senado resiste, pode haver mudanças ainda no projeto, ok? Bom, então, foram algumas vitórias aí deste movimento. E, então, só para a gente fazer o fecho mesmo da nossa aula, quais são as últimas novidades da política? Rapidão, galera. Vejam só, olho aqui na tela. Abril de 2013, o PPS e o PMN, dois partidos nanicos, ok? PPS e PMN, se fundem para criar um novo partido, o MD, Mobilização Democrática. Os dois viraram um só, ok? O PPS era do famoso Roberto Freire, adversário do governo, e é um partido de oposição. No mesmo abril de 2012, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado no Senado e ir para a sanção presidencial. Está parado lá no Senado o projeto que dificulta a criação de novos partidos, porque houve uma gritaria danada dos políticos que queriam criar partidos, da Marina Silva, que queria criar a Rede de Sustentabilidade, outros políticos, Paulinho da Força, que queria criar o Solidariedade, disse que era antidemocrático, limitar a criação de partidos. Está parado lá no Senado. Na Câmara já foi aprovado. Agosto de 2013, a revista Isto É denunciou um amplo esquema de corrupção nas obras do metrô de São Paulo, governos do PSDB e do Distrito Federal, governos do PMDB e DEM, governo de Joaquim Roriz e governo de Arruda, José Roberto Arruda, que teria provocado prejuízo de mais de 500 bilhões de reais aos cofres públicos. Bom, aqui em mim, por favor, veja bem, esse escândalo de corrupção lá em São Paulo é gravíssimo. Que 500 milhões de reais teria sido pago em propinas a políticos do PSDB lá em São Paulo, durante o governo de Mário Covas, durante o governo de José Serra, durante o governo do Geraldo Alckmin. São Paulo tem 20 anos que é governado pelo PSDB. Essa denúncia foi feita inicialmente pela revista Isto É, e os grandes meios de imprensa, os jornalões lá de São Paulo, Estado, Folha, ninguém queria divulgar, porque os caras dependem de verba do governo, né? E de tanto insistir, esse escândalo acabou ganhando a capa dos jornais. Só que parece que a coisa foi abafada. Mas é muito grave. E o escândalo não é só lá não. Aqui em Brasília também, durante o governo de Joaquim Roriz e durante o governo de José Roberto Arruda, também teriam sido pagos propinas a políticos ligados a Roriz e a Arruda por aqui. E o Ministério Público está investigando para tentar reaver esses 500 milhões que teriam sido surrupiados das obras dos metrôs. Ok? Bom, olho na tela, olha que vergonha, galera. Em agosto de 2013 também, agora 3 meses atrás, o deputado Natan Donadon, de Rondônia, sem partido, ele está sem partido atualmente. Esse cara está na Papuda, condenado a mais de 13 anos de prisão e cumprindo pena na penitenciária da Papuda, em Brasília, escapa da cassação e se torna o primeiro deputado Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E se torna o primeiro deputado presidiário do país. Isso é uma vergonha, diria o Boris Casoy. Olhe em mim aqui, por favor. Ok? Galera, como é que pode? O cara está preso, o cara está na Papuda. Ele é acusado de ter roubado 7 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. O cara está atrás das grades lá na Papuda. E aí, e tal como ainda não há uma decisão de que quando alguém recebe condenação com trânsito em julgado, perde o mandato imediatamente, os próprios colegas deputados teriam que julgar se o Donadon devia ou não perder o cargo de deputado. E como a votação foi secreta na Câmara dos Deputados, todo mundo que dava entrevista para a imprensa, não, tem que caçar, tem que caçar. Como a votação foi secreta, eles mantiveram o cargo do cara. Assim como aconteceu na tentativa de cassação de Jaqueline Roriz,
que foi filmada pegando dinheiro e tal, e que também escapou da cassação, o Donadon também escapou. Bom, e então temos agora um deputado presidiário. Bom, encerrando mesmo, pessoal, em outubro de 2013 surgem 2 novos partidos políticos no país. O Brasil passa a ter 32 partidos aptos a disputar eleições. Os 2 partidos que surgiram foi o SDD, que é o Partido Solidariedade, do Paulinho da Força, ok? Que era ex-aliado do PT, e o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Esse partido foi criado a partir aqui de Planaltina, em Brasília, e esses 2 partidos estão aptos a disputar a eleição. Bom, o TSE barrou a criação de mais um partido por 6 votos a 1, que era o Rede Sustentabilidade de Marina Silva. Marina Silva tinha sido candidata a presidenta na eleição passada e teve quase 20 milhões de votos, ficou em primeiro lugar em Brasília aqui. Ganhou de Dilma e ganhou de Serra aqui em Brasília. E o partido dela não conseguiu reunir o número necessário de assinaturas para a sua criação. São necessárias 492 mil assinaturas coletadas em 9 estados. Faltaram cerca de 50 mil assinaturas para a dona Marina conseguir registrar o partido dela. Mas a militância do Partido Rede alega perseguição. Tá ok? Olhe em mim aqui, por favor. Bem, cerca de 90 mil assinaturas das assinaturas coletadas pelo Rede Sustentabilidade, elas foram impugnadas por cartórios eleitorais, que essas assinaturas não valiam, que as assinaturas eram principalmente de pessoas que não haviam votado na eleição passada e de jovens que iam votar pela primeira vez, então não valia. E, coincidentemente, diz o Partido Rede, os cartórios que rejeitaram essas 90 mil assinaturas eram de municípios onde o PT administrava as cidades. E que o Palácio do Planalto, então, teria orquestrado a não aprovação do Rede Sustentabilidade. Bom, a Marina, então, resolveu se filiar ao PSB de Eduardo Campos e deve ser candidata a vice-presidente junto a Eduardo Campos do PSB. Bom, e a última notícia de política, agora de outubro, também de 2013, foi aprovada na Câmara dos Deputados a PEC do orçamento impositivo, o que foi considerado uma derrota governista. Pessoal, hoje os deputados e senadores têm direito a reservar 15 milhões de reais do orçamento para eles fazerem obras no seu município. Uma ponte, um asfalto num bairro e tal, uma creche, uma escola. E são essas obras lá no município que garantem a reeleição do deputado. Só que hoje o orçamento não é impositivo, ok? A verba fica prevista, mas a presidenta Dilma libera a hora que ela quer. Então, quando ela fica segurando a liberação do dinheiro, e quando ela precisa fazer uma votação que precisa de apoio maciço dos deputados, ela barganha. Eu libero sua verba se você votar a meu favor. E agora não, com o orçamento impositivo, a Dilma vai ser obrigada a liberar a grana, não vai depender mais da presidente. Na verdade, a lei vai dizer que o deputado previu a grana e a grana vai ter que ser liberada. Foi uma derrota para o governo que não queria de jeito nenhum. A Dilma está tentando, pelo menos, que no Senado, o Senado coloque que 60% do dinheiro da liberação do orçamento impositivo, que antes ele era autorizativo, a Dilma tinha que autorizar, seja para a área de saúde. Pelo menos 60% do dinheiro seja destinado à saúde. Tá ok? Então, encerramos por aqui, minha gente, o assunto de política e vamos mudar de assunto. Por hoje é só um abraço para todos. Ok? Valeu.